Fala, galera, bom dia. Bom dia. Tranquilo? Oi, Camila. Bom dia. Lia. Oi, Lia. Oi, Camila. Dudu. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E vocês? Como é que vocês estão? Bem, também. Bem. Bom, legal, legal. Oi, Ana. Bom dia. Tudo Oi, bem? bom dia. Legal, legal. Bom que vocês estão aí, meninas. Eu fiz uma confusão danada, viu? Desculpem. A nossa aula é 10 horas, né? Eu marquei 10h30, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Desculpem, meninas, sério. Não sei o que aconteceu. E aí... Oi. Não tô entendendo nada que vocês estão falando. Oi? Cheguei agora. Oi, Júlia. Bom dia, Júlia. Eu estava aqui falando com elas, pedindo desculpas aqui, porque eu acabei marcando 10h30. A nossa aula é às 10 horas, né? Bom que não embolou com a outra aula, né? Não, né? Foi bom que deu tempo de ver série no meio. É, né? Tranquilo. Bom, mas acabou dando certo. Aí eu fiquei naquela, se eu mandasse mensagem para adiantar, aí não sei, talvez todos Confundi. vissem, ia confundir, e aí ia acabar dando problema. Como a aula é sempre marcada 8h30, 10 e 11h30, não ia embolar com a outra aula, porque seria só 11h30, então dá tempo aí tranquilo. Mas ainda assim, desculpa aí a confusão, tá? E a da Não, nossa... bem. Oi? Tudo bem. Tranquilo. E a da 901, que é meio-dia, acabei marcando para 11h30. Mandei mensagem lá para eles também, para ver se não vai embolar com outra aula. Tomara que não. Mas, enfim, muitas coisas aqui na cabeça. Acho que foi o nazismo, que é um assunto. Toda essa confusão. Foi mal, galera. Bom, mas enfim, vamos começando aí, né? São 10h33 já. E aí daqui a pouco o pessoal vai entrando aí. Só meninas na aula hoje. Camila, Júlia, Ana e Exemplares. meninas exemplares, isso aí, com certeza. As meninas mais estudiosas, elogiadas aí na sala. Muito bem. Enfim, galera, a gente hoje vai conversar sobre o nazismo, né? Um assunto bem interessante, meio pesado também, mas é interessante, né? Um dos regimes mais cruéis assim, da história da humanidade. E é um assunto interessante de se conhecer e tal. Enfim, é o nosso tema 2, né, do livro. E a gente está falando sobre os regimes totalitários. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Sobre os regimes totalitários. Já conversamos sobre o fascismo italiano. Davi está entrando aí. Bom dia, Davi. Bom dia, Dudu. Bom dia, beleza? Beleza, beleza. Tranquilo, ótimo. Obrigado pela sua presença aqui. Então, já conversamos sobre o fascismo italiano, conversamos sobre o stalinismo. Guilherme Fernandes está entrando aí também. E aí? Querem um café? Não, tô suave. Saudade de você. Para não perder o costume, né? Grande Guilherme, beleza? Saudade. Legal, legal. Bernardo também está chegando aí. Bom dia, Bernardo. Beleza, galera. Bom, então a gente está falando sobre o nazismo. Estou fazendo uma breve recapitulação aqui. Já conversamos sobre o fascismo, sobre o stalinismo. E eu queria pedir para vocês pegarem papel e caneta. Pode ser até no seu lápis mesmo, no seu livro mesmo. Pega aí e vamos dar uma desenferrujada nessa mão aí. Vamos lá, vamos desenferrujar a mão aí. Existem, galera, pontos em comum entre os regimes totalitários, né? Sobretudo fascismo e nazismo, fascismo italiano, nazismo alemão. E aí eu queria que vocês anotassem aí 3 pontos que são bem importantes, bem fundamentais, bem comuns também. Bom, primeiro o anticomunismo, pode anotar aí. Anticomunismo. O ressentimento da guerra anterior, né? Da Grande Guerra Mundial. Eduardo, como é que eu peguei o caderno agora? O que tem que fazer? Fala aí pra mim, foi mal. Vamos lá, pega papel, caneta, lápis. Não, eu saio. E aí anota aí, vamos dar uma desenferrujada na mão aí, vai. Vocês estão só digitando, né? Mandando mensagens aí, jogando, vendo série. Vamos desenferrujar um pouco a mão. Vocês têm feito as atividades? Tem, né? Aham.
Ah, legal. Tem feito textos também, né? De redação e tal, essas coisas, né? Tem, não tem? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, é importante desenferrujar a né? mão. Uma vez estava eu em Niterói, na delegacia da Polícia Federal lá, fazendo meu passaporte, né? Renovando o passaporte lá. Na época, isso já faz tempo, não tinha aqui, né? Hoje tem aqui do lado, aqui no aeroporto, aqui em Cabo Frio. E aí a gente vai lá e faz, na semana seguinte já está aqui e tal. Mas enfim, isso já faz tempo, foi em Niterói fazer. É melhor em Niterói do que em Macaé, né? Mas, enfim. E aí tinha um cara na minha frente, o cara assinou errado o nome, e aí o escrivão lá, né, o policial federal, nunca é tranquilo, né? Você tá lá numa delegacia, por mais que seja uma questão burocrática, né, você está fazendo um documento simples, eu não sei, a gente fica meio tenso, né? Eu não sei, na época eu era mais novo também, sei lá. E aí o cara parecia que estava assim também, tava preocupado, né? Se conseguiu ou não, ser renovado, não sei, né? Bom, passaporte é um direito, né? Você vai conseguir, não é visto. Mas é certo que o cara tava meio tenso e foi assinar o nome dele e errou a assinatura no passaporte. E aí o policial federal olhou para ele assim, pô, tá errado aqui. O cara ficou nervoso. Não, é porque eu escrevo pouco, eu só digito muito, eu trabalho no computador, digito muito e perdi a prática. Olha isso, galera. Isso faz sentido, viu? Isso faz bem sentido. A gente acaba perdendo aí, acaba dando uma enferrujada na mão, né? Isso é só uma historinha. É verdade isso mesmo, tá? Eu presenciei. Mas isso acontece. Então, vamos desenferrujar. Maria Clara Coutinho entrou aí. Bom dia, Maria. Tranquilo? Bom dia, tranquilo. Beleza, beleza. E aí, vamos dar uma desenferrujada, então. Anota aí, galera, porque existem pontos em comum entre fascismo e nazismo, né? Então, o anticomunismo é um ponto em comum. O anticomunismo, e aí é claro, né, a gente não fala de stalinismo porque eles eram um regime comunista, né? Mas o anticomunismo é um ponto em comum. O antiliberalismo também. O antiliberalismo. O ressentimento de guerra. Ressentimento de guerra. Ressentimento de guerra. E a crise econômica, né? E a crise econômica. Crise econômica. Foi? Fizeram aí? Oi, tá tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Agora, ó, mostra pra mim que eu quero ver, vai. Valendo ponto aí. Ah, brincadeira. Relaxa, galera. Minha letra tá horrível, você não entender nada. Olha que de letra horrível eu entendo, viu? Porque a minha é uma coisa horrorosa de feia. Mas vamos lá. Então, galera, esses são pontos em comum, né, entre o fascismo e o nazismo. São regimes autoritários, são regimes belicistas, são regimes unitaristas. Olha, nesses casos, esqueça o indivíduo, pense no todo, né? Esse era o lema deles, né? Então existe um todo, existe o culto ao líder também. Existem outros pontos em comum, né? O culto ao líder também é. E o Hitler fazia isso, né? A propaganda nazista era gigantesca. Gigantesca. Existiam filmes, propagandas, panfletos, educação nas escolas. Enfim, era uma propaganda massiva, né? Isso contaminava as pessoas, né? Assim, tudo aquilo que você vê, enxerga, isso vai entrando na sua mente, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê e ouve também, né? Essas coisas vão ficando na nossa mente, né? O que você pensa, o que você pensa acaba sendo influenciado por aquilo que entra na sua mente, né? Ou pelo que você vê ou pelo que você ouve. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com músicas que a gente ouve, com filmes e, enfim, coisas em geral, porque pode até parecer, não dou importância para isso, mas o nosso inconsciente fica trabalhando isso, e isso de alguma maneira pode se manifestar. Mas, enfim, tem um documentário que eu assisti no Netflix sobre a violência que envolve os meninos, né, os homens, que tem umas brincadeiras que são extremas, às vezes de péssimo gosto também, e da influência que as músicas e os filmes e os jogos também têm na mente dos meninos, principalmente dos meninos, né? Não que meninas não joguem também, claro, não é isso, mas a influência que isso tem nas reações, sabe? Os meninos veem
e praticam ali naqueles jogos, né, e tal. E aí, quando acontece algum problema real, né, eu não sei, ou de rivalidade, ou rixa, não sei, uma discussão qualquer, essas informações que vão entrando na mente deles, né, na nossa mente, esses eventos funcionam como um gatilho, né, para tudo isso que já está ali armazenado. Um documentário bem interessante mesmo, muito, muito recomendado. Porque é uma realidade isso, né? Então, cuidado com o que a gente ouve e assiste por aí. Mas, enfim, na Alemanha, então, existia uma propaganda bem intensa, assim, né? Evelyn está entrando aí. Bom dia, Evelyn. Bem intensa sobre isso. Bom, galera, existem, então, esses pontos em comum, né? E o Hitler se torna uma autoridade muito grande na Alemanha. Ele acaba sendo convidado a ser chanceler, né? O Partido Nazista vai conseguindo... Bom dia, Evelyn, tudo bem? Aula ao ar livre hoje? Beleza. Meu Bom dia, eu tô na fazenda aqui. Beleza, hein? Tá na fazenda. Ótimo. Beleza, então. Fazenda Beleza. completa agora. Acompanha aí com atenção, tá bom? Aula Ok. livre, né? Beleza. Minha mãe tá pedindo pra me mostrar. Mostrar aí, tá. Ótimo. Beleza. Bom, galera, vamos lá. Então, Ai, meu Deus. Tá virando bagunça. Aquela Eu vou- fechada brava. Vou fechar aqui um pouquinho. Isso, fechei aqui, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Atenção aí. Olha, se vocês quiserem aparecer aí, galera, no problem, viu? Podem aparecer, tá bom? Acabei de acordar, Eduardo. Você não quer ver, não? Acabou de acordar? Meu tá pequeno, graças a Deus. Tranquilo. Beleza. Bom, então, galera, o Hitler, ele acaba sendo convidado a ser chanceler, né? Desde lá da Revolução Russa, né, de 17, o comunismo acaba se espalhando, né? Existiam pessoas que eram simpatizantes em vários países, em vários outros países da Europa também. E o comunismo existiam políticos, né, deputados, enfim, que eram do Partido Comunista. E com a crise de 29, né, o comunismo acaba sendo uma opção, né, para alguns países, visto que o liberalismo não oferecia respostas. Os países, né, tanto por causa da guerra quanto por causa do contexto de crise, passaram a ver como uma opção, né? Uma opção era o comunismo. E só que, como a gente falou antes, um dos pontos em comum entre o fascismo italiano e o nazismo alemão era o anticomunismo, porque existia um medo vermelho, tá? Entre aspas é isso, por favor. Tá? Existia um medo vermelho, muitas questões que envolviam, mas enfim. Então, o Hitler representava, né, um desses lados, que era anticomunista. Então, o Partido Nazista, né, e a gente já falou sobre a origem dessa palavra, né, nacional-socialismo, ele começa a crescer muito na Alemanha, né? Existia lá as pessoas que eram simpatizantes ao comunismo, e o Partido Nazista acaba crescendo bastante. O Hitler adquire muita popularidade também. A gente já falou numa outra oportunidade da capacidade que o Hitler tinha de inflamar as pessoas, de inflamar as massas também. Ele tinha uma oratória muito poderosa. Ele tinha um carisma também, né? O culto ao líder é uma das características também dos regimes totalitários, tá? Era comum na Alemanha, né, nos bares de Munique e tal, as pessoas fazerem um número, né? As pessoas podiam lá, né, podiam, não sei, declamar uma poesia, cantar uma música, enfim, né? Tinha lá um tablado numa parte dos bares. Então, a pessoa ia lá e falava alguma coisa, fazia um número, né? Uma atividade, sei lá o quê. E o Hitler fazia isso também, ele discursava. Ele discursava e isso ajudou também, isso antes dele assumir, né? Ajudou aí, tornando a ideia dele popular também. Enfim, ele acaba crescendo bastante, o nome dele acaba crescendo bastante e se torna uma liderança do Partido Nazista.
acaba sendo convidado, né? Havia eleições, né? O Partido Nazista conquistava cadeiras no parlamento, no Reichstag, né? No parlamento alemão, e crescia também, disputava com outros políticos, com outros deputados, com outras ideologias, como a comunista, né? Então, Hitler, como se tornou uma liderança, ele acaba sendo convidado a se tornar chanceler, tá? Que é equivalente ao cargo de primeiro-ministro na Alemanha, tá bom? O chanceler, né? Para nós aqui, quem é o nosso chanceler? O chanceler é o ministro de Relações Exteriores, tá? Ele é o representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tá? Na Alemanha não é assim. A chanceler alemã atualmente, né, é a Angela Merkel. E vocês com certeza já ouviram falar dela, né? Uma liderança, tem uma imagem dela que é bem popular na internet, tem uma no nosso livro também, eu acho que é no nosso livro, que tá ela, né? Tá tipo dando uma bronca assim no Trump e tem outros líderes, só homens e só ela de mulher, né? E ela tá tipo dando uma bronca assim nela, né? Neles outros e todo mundo olhando assim, enfim. É uma liderança, né? A Alemanha atualmente está sempre despontando, está sempre no topo aí, tanto em desenvolvimento social, econômico, tal, e sempre na vanguarda aí de pensamentos sofisticados em termos de responsabilidade ambiental, enfim. E ela é uma liderança mundial importantíssima, né? Bom, o Hitler, então, ele é convidado a ser chanceler, tá primeiro-ministro, e ele dividiu o poder com o presidente. E aí o presidente morre e ele acaba acumulando poderes, tá bom? Antes disso, ele tenta dar um golpe, né, chamado Punch de Munique, tá? Esse golpe dá errado, ele é preso e aí na cadeia ele escreve um livro de memórias, né? E no qual ele expõe ali seu pensamento da superioridade da raça ariana e tal. É um livro, é um pensamento bastante preconceituoso, excludente também, e ele se torna bastante popular, tá? Bastante popular, incrivelmente popular na Alemanha. Esse golpe dá errado, ele sai da prisão e tal, e aí acontece tudo isso, ele é convidado para ser chanceler, o presidente morre e ele acaba acumulando as funções. E aí, galera, como ele começa a adquirir poderes absolutos, né, poderes ditatoriais, começa a existir também uma perseguição aos judeus, né? Uma das características do nazismo é a perseguição aos judeus, é o antissemitismo, tá? E aí tem um evento que é muito marcante. Desde 34, na verdade, existiam leis antissemitas, leis preconceituosas, por exemplo, proibindo o casamento de judeus e arianos. Ele dizia, né, esse pensamento falava de uma superioridade do povo alemão, né, da raça ariana, que seria descendente, que teria origem em povos indo-europeus e seria uma raça pura, entre aspas, aí. Isso é um pensamento totalmente nefasto, totalmente preconceituoso, tá? Falava de superioridade em relação a outros, não só a judeus, tá? Mas também em relação a ciganos, a homossexuais, a comunistas, a deficientes também. E aí, galera, eu tenho que falar para vocês de uma série que tem no Prime, tá? Que é o Netflix da Amazon aí. Vocês conhecem? Vocês têm aí? Devem ter, né? Galera, pode falar comigo, hein? Tá bom? Vocês estão... Tá todo mundo mutado aí. Pode participar. Falando aqui sozinho. Mas essa série se chama O Homem do Castelo Alto, tá? The Man in the High Castle. A série é muito boa, é muito interessante, muito interessante. Ela mostra um mundo como se os nazistas tivessem vencido a guerra, como se o eixo tivesse vencido a guerra. Então, a sede, né, nas Américas do Partido Nazista é em Nova York. São Francisco, a parte ocidental, né, dos Estados Unidos, pertence ao Japão, são os estados japoneses. E assim, é muito interessante. Eu recomendo muitíssimo essa série. Tá certo que o se, né, entre aspas, é a palavra se, né, não é história, né? Na faculdade a gente sempre falava que o se não é história, né? Porque não aconteceu. Mas enfim, é muito interessante.
porque mostra, assim, por exemplo, tem lá um alto oficial nazista da SS e ele começa a descobrir que o filho dele tem problemas motores, tem uma doença, tipo uma doença degenerativa, né, que vai comprometendo os movimentos do corpo. E para os nazistas, né, para a ideologia nazista, aqueles que têm alguma deficiência não servem, tá? Então, isso para ele é um dilema, né? Assim, uma coisa horrível, porque eles acabam sendo mortos, né? Existem pessoas... Tem uma cena que é muito marcante também. Foi o Moisés que me indicou essa série, tá? Eu depois acabei... consegui assistir aqui, né? Fiz assinatura e comecei a assistir. E tem uma cena... Isso, assim, sobre um dos pontos que caracterizam, né, a ideologia nazista, que é a perseguição a opositores, né, e a eliminar essas pessoas, né? E uma dessas maneiras de eliminar é incinerando, queimando. Então tem uma cena que ele é um agente, o rapaz é um dos principais. Eu estou na segunda temporada ainda. Eu não tenho o pique assim que vocês têm para maratonar, assistir uma temporada inteira num dia só, né? E a minha filha que Acho que ninguém faz isso. começa a assistir um negócio e vai o dia inteiro, vara a noite, eu não consigo. Assisto 3 episódios, ainda vai, né? De uma vez assim, mas isso num dia muito inspirado. Mas tem uma cena lá que tem um agente, ele é um dos principais, tem uma cena que ele tá numa ação lá. Eles procuram os filmes que são produzidos, né? Uns filmes que são produzidos, e isso tem a ver com a propaganda e tal. Então, os nazistas querem caçar esses filmes que mostram um outro lado, que mostram um outro mundo, como se eles não tivessem vencido a guerra, né? No caso, o mundo que a gente conhece, que foi o que é o mundo da vitória dos aliados, né? Então, tem uma cena e aí que ele tá lá numa missão e tal, e vê assim, tem uma fumaça e tá caindo tipo uma fuligem assim, né? E aí o guarda fala para ele, pergunta: "O que é isso aí?" O guarda fala: "Não, porque às terças-feiras eles incineram esses grupos, né?" Enfim, uma cena fortíssima, fortíssima, mas que aconteceu mesmo, né? Recomendo também, assim, recomendo essa série, que é bem legal. E também recomendo O Menino do Pijama Listrado. Talvez vocês já tenham assistido, já assistiram esse filme? Já. Esse eu assisti na escola. Assistiu na escola, né? Muito bom também, né? Triste também, muito triste, né? Enfim, existem outros filmes, tá, que mostram isso, que mostram essa perseguição insana aos judeus. E, enfim, existem teorias para isso, né? Por que isso? Né? Por que perseguir? Né? Tem um evento que é a chamada Noite dos Cristais, que acontece lá na Alemanha. A Noite dos Cristais, os judeus, eles foram associados, né, de alguma maneira. Existem muitas teorias para essa perseguição, tá? Essa perseguição louca e nefasta. Existem teorias para isso. Uma delas é uma teoria, é meio curioso isso, mas é a teoria da mordida do bode. Eu acho que eu já comentei com vocês em algum momento isso. Existe uma outra teoria que diz que a mãe do Hitler morreu nas mãos de um médico judeu, e uma outra também que diz que os judeus seriam responsáveis, o povo judeu seria responsável pela crise econômica e financeira na qual os alemães, né, estavam inseridos, por terem prosperidade, por guardarem dinheiro, enfim, uma loucura, mas isso foi associado a eles, tá? E aí tem um evento marcante, conhecido como a Noite dos Cristais. E nesse evento, nessa noite, lojas que pertenciam a judeus, né, relojarias, lojas, enfim, comércios, tiveram suas vidraças quebradas, tá? Pessoas foram espancadas na rua, foram mortas, começaram a ser perseguidas. Enfim, lojas foram quebradas. Eles começaram a ter muito prejuízo com isso também, né? E aí, falando sobre isso, né, eu me lembro da história de um judeu alemão, na verdade, né? Ele tem origem alemã, era alemão, mas tinha origem judaica, que veio para o Brasil depois, que com certeza vocês conhecem.
Ele fundou a H. Stern, conhecem? É uma joalheria. Não. Conhecem? Não. Não Sim, conhecem? já ouvi falar. Já ouviu falar? Tem diversos aeroportos, tem mais de, sei lá, 80 países, tem muitos países, tem navios transatlânticos, tem aeroportos, tem Rio, São Paulo, Salvador, enfim. E é uma joalheria de muito sucesso, né? E foi um alemão de origem judaica que fundou aqui no Brasil, né? Lá no Rio, dá para vocês fazerem, a gente pode fazer um tour pela joalheria, né? E para conhecer um pouco da história e tal. É uma potência, viu? Uma potência, é uma família riquíssima. E, enfim, o fundador já morreu, né? Acho que era Hans Stern, alguma coisa assim. Mas, enfim, com certeza, quando vocês estiverem viajando, quando voltarem a viajar, né? Esperamos que em breve que possamos voltar a viajar. Até parece que algumas linhas vão voltar essa semana, né? Algumas linhas aéreas aqui, ligando alguns estados. Eu ouvi falar alguma coisa disso. Recebi uma propaganda aqui. Não que eu vá viajar, né? Mas só para saber. Enfim. Mas é possível que vocês vejam, né, essa loja. Quando virem, lembre-se dessa nossa conversa aqui, tá bom? Enfim, galera, essas são características do regime nazista, né? Ele é autoritário, ele é antissemita, tá? Ele é unitarista, ele é totalitarista, ele é belicista também, tá? Importante falar uma coisa também, né? Uma outra coisa, o Hitler ele consegue tirar a Alemanha desse período de crise econômica, tá? A Alemanha depois da guerra ela sai arrasada, né, da guerra, né? Sai arrasada, recebe a culpa da guerra. Essa é uma das causas do nazismo, né, e da Segunda Guerra também. E ela sai numa crise brabíssima, num quadro de hiperinflação. E aí o interessante é que o Hitler, né, isso denuncia também, né, a ideia antiliberal porque a gente vê o Estado intervindo na economia, né? Para os liberais, né, o Estado não tem que intervir, deixa o mercado se autorregular. Existe uma mão invisível que vai regular os mercados. Então, Hitler, o Estado alemão começa a investir, investe pesadíssimo, né? E aí o exército, olha, isso deu tão certo que às vésperas da guerra praticamente não existia, praticamente zerou o número de desempregados na Alemanha. Isso é incrível, um desenvolvimento assim, fantástico, né? Então, o Hitler ele investia muito no exército também, e o exército dava empregos. A indústria bélica ela dá muitos empregos, né? Dá muitos empregos, porque você está fabricando armamentos, né? Isso envolve aí a indústria siderúrgica, a indústria química também. E eu já contei para vocês, eu acho que o filme A Mulher Maravilha é legal para perceber isso também. Tem um outro filme do Sherlock Holmes, acho que é o primeiro filme, O Jogo de Sombras, o Teatro de Sombras, O Jogo de Sombras, não sei. É muito bom também, é muito legal. Mostra um pouco desse ambiente, né, industrial e mostra também um período pré-conflito também. Enfim, isso gira a economia, gira a roda da economia, tirando a Alemanha dessa crise econômica, certo? Bom, enfim, eu queria ouvir vocês aí, né? A nossa atividade para casa foi a atividade de segunda, na verdade, né? Foi para vocês fazerem a leitura e produzirem resumos, né? Produzirem pontos para a gente falar na sala aqui. Mas só eu falei sozinho, né? E aí, o que vocês me contam aí, galera? Podem desmutar aí seus microfones. E aí, o que vocês me contam? Eu fiz em dupla com Maria Clara. Oi? Eu fiz em dupla com Maria Clara. Legal. Então, fala para mim, vai. Olha, fogo, Maria. O que vocês descobriram? Ô, Davi, o que você descobriu de tão interessante assim? Fala para mim. Você e Maria. O que vocês perceberam? O que foi mais curioso? Assim, a gente aprende, né, aquilo que desperta curiosidade. Seja mais específico aí, vai. O que? Tudo, tipo...
Tipo, Tudo muito novo, matéria nova, ficamos bem surpresos e conseguimos conquistar os 3 pontos. não. Fala um pouquinho, Maria Clara, eu falei já um pouco. Ô, Dudu, rapidão, qual é o nome da série lá? É O Homem do Guerreiros Castelo Mortais. Alto. O Homem do Castelo Alto. É da Netflix o bagulho, não? É no Prime. Amazon Prime. Ô, Eduardo, Oi? me tira uma dúvida antes deles falarem. Sim? Pode me tirar uma dúvida? Pode? Claro. Tipo assim, como é que Hitler morreu? Acabou morrendo? Então, no final da guerra, quando ele vê... Tem um outro Não filme sei essa. também, é quase uma aula de cinema aqui, né? Mas tem outro filme chamado A Queda. As Últimas Horas de Hitler, que ele tá no seu bunker, tá? Que era uma construção subterrânea, fortificada. E aí, quando assim, eles veem que não tem jeito, já se ouvia, né, os disparos de canhões e das armas dos soviéticos se aproximando da capital. E aí eles tinham, né, o alto comando nazista tinha um abrigo subterrâneo, era um abrigo anti-bombas, né, com lá as proteções, né, ataques aéreos e tal, enfim. E esse filme mostra isso, mostra as últimas horas ali antes da invasão dos soviéticos, né, chegando lá na capital. Eu achava que não tinha um jeito certo. O quê? Que tinha várias teorias, mas ninguém sabia de verdade como ele morreu. Eu já achava que era isso. Assim, ele se suicidou, né? Ele se suicidou, pediu para o alto comando nazista, na verdade, eles tinham muito medo de cair nas mãos dos soviéticos, assim como Mussolini caiu lá e o corpo dele foi vilipendiado, foi exposto em praça pública, ele, a mulher, seus mais próximos, né? E essas fotos estão aí na internet, viu? Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar, podem pesquisar que vocês vão ver uma cena de terror, tá? Mas de terror real. Bom, assim como a guerra, né? E os corpos estão pendurados lá em praça pública e, enfim, é uma coisa horrível. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas o meu avô foi para essa guerra também. E aí na casa da minha avó, na casa deles, né? A minha tia que tá com os dois já faleceram, mas a minha tia, que ficou como guardiã dessas memórias e dessas fontes históricas, eles têm um álbum lá, um álbum de fotografias dele na guerra. Então, tem várias fotos do Mussolini também, porque a força, a FEB, né? A gente vai falar sobre isso nos nossos próximos encontros. A Força Expedicionária Brasileira foi para lá, teve uma participação importante também na Itália, e o meu avô fazia parte. É possível que algum parente seu, né, algum avô, algum tio, né, bisavô, na verdade, né, ou até avô, possa ter participado também. Pesquise depois, né, mas isso pode ser depois, a gente vai fazer atividade, vai conversar melhor sobre isso também depois. Então, existem várias imagens, né, do Mussolini lá. E o Hitler, né, Guilherme te respondendo, ele tinha muito medo que acontecesse isso com ele também, tá, com ele. Então, eles tinham cápsulas de cianureto, de veneno no dente e aí eles mordiam isso e morriam, né? Tem uma cena muito forte do filme, desse filme, A Queda. Vou digitar aqui para vocês também. A Queda. Que mostra uma mãe, ela era mulher de algum alto oficial, não estou me lembrando agora de qual, mas ela estava lá com a família, com os filhos, né? Então ela dá para cada um deles, depois ela também toma, o marido também. E aí, por último, vai o Hitler e a mulher dele, né? Ela vai primeiro, depois vai ele. Ele deu um tiro, na verdade. Não sei se é aqui ou aqui, não tenho certeza. Mas foi encontrado, isso se sabe, né? Porque ele deu ordens expressas para que depois que ele cometesse suicídio, né? Depois que isso acontecesse, que o corpo dele fosse incinerado, tá? Fosse incinerado e fosse enterrado, né, os restos, para que não fosse encontrado de forma alguma, né,
Enfim, esse é o fim do regime nazista, tá? Isso marca o fim do regime nazista, o fim da guerra. 8 e 9 de maio, né, na verdade. A gente comemorou agora há pouco tempo, né? Semanas atrás, 15 dias atrás, aí, 10 dias, na verdade, né? O fim da guerra. E o que marca isso é a morte do seu grande líder, do Hitler. Tá bom, galera? Posso fazer uma pergunta também? Claro. Tipo, o que acontece com a Alemanha depois que ele morre? A Alemanha é dividida, tá? A Alemanha é dividida entre França, União Soviética, Inglaterra, e Berlim também é dividida, tá? Isso a gente vai falar melhor quando for falar de Guerra Fria, né? Daí, né, a divisão lá de Berlim Oriental, Berlim Ocidental, a Alemanha é dividida entre as potências, tá bom? Entre as potências vencedores. E Berlim também, tá? Daí a construção do muro. Dudu, Oi, pode falar. vamos aí. Quando você falou que das imagens fortes do Google, né? Como é Sim. que pesquisa para aparecer as imagens? Pesquisa morte de Mussolini. Morte de Mussolini. Beleza. Vai aparecer lá várias imagens. Tem um perfil é um blog, na verdade, História Joelza, porque o nome da professora é Joelza. Se vocês buscarem História Joelza, vai aparecer. Tem vários artigos lá de vários assuntos, mas busca História Joelza, fim da guerra na Itália, ou então Mussolini, vai aparecer também lá. Mas se buscar assim, Beleza. em geral, aparece. São imagens muito antigas, né, em preto e branco, então assim, acaba não sendo tão chocante assim, né? Mas, enfim, ainda assim são imagens fortes, tá bom? Enfim, galera, que mais aí? O que vocês viram que despertou curiosidade em vocês? Que isso, gente? Temos 3 minutos finais aí. Ó, Lia, Camila, Júlia, Rafa, Ícaro, Evelyn, Bernardo, Ana. E aí? O que vocês me contam aí? O que vocês viram de interessante aí? Eu queria saber a estratégia do ataque a Berlim. A estratégia do ataque a Berlim. Ó, sobre a guerra em si, né, a gente vai falar melhor depois, tá? Mas foi o avanço dos soviéticos mesmo, né? As tropas nazistas já não estavam mais aguentando pelo próprio tempo da guerra, né? E porque isso causava um desgaste muito, muito grande, alta mortalidade e tal, enfim. E o avanço soviético, né, começou e acabou sendo avassalador, principalmente por causa da abertura do outro fronte, tá? do fronte lá. Isso fala do desembarque dos americanos na Normandia, tá? A abertura do fronte ocidental, o que permitiu, né, que acabou dividindo, chamando mais atenção também das tropas alemãs. Mas isso a gente vai falar melhor quando eu gosto de mostrar no mapa isso, né? Porque tem aqui a Alemanha aqui, a França do lado de cá, o desembarque dos americanos aqui, né? O dia D, que é um combate marcante do dia D. E isso fez com que os soviéticos, né, do lado de cá, conseguissem avançar mais até chegar ao desfecho de tomar a capital, tá bom? Ok. Beleza? Bom, galera, olha só, a gente está com 1 minuto e 12 segundos e 10 segundos. A gente vai caminhar aqui para o final. Não gosto quando termina o nosso tempo e a gente nem fala, né, nem se despede e tal. Bom, eu queria que vocês tivessem participado mais, né? Obrigado a quem participou, quem trouxe ideias aí, mas é sempre muito, muito, muito importante quando vocês participam, mandam perguntas, né? Todas as perguntas são muito importantes, né? E eu procuro tentar responder todas elas, mesmo que não digam respeito assim, especificamente sobre o tema aqui, né? Já sobre a guerra, mas é claro, uma coisa está ligada à outra. E é muito interessante assim mesmo, né? Olha, quero agradecer então pela paciência, pela atenção de vocês, tá bom? E a gente se fala aí. Vamos fazer as atividades que estão propostas lá no planejamento de aula, tá bom? E a gente corrige na segunda, ok? Vou mandar o podcast com a correção na segunda. Beleza, galera? Tá bom. Então é isso. Ó, valeu pela atenção.
Bons estudos aí. Até a próxima, ok? Tchau, valeu. Dudu. Tchau. Valeu, valeu. Tchau.